Lição 1. Compras de roupa. Olá, Ana. Também vais comprar roupa hoje? Olá, John. Sim, quero atualizar o meu guarda-roupa do dia a dia. É uma ótima ideia. Encontrar a roupa certa pode fazer uma grande diferença na forma como nos sentimos. Absolutamente. Procuro peças confortáveis mas elegantes que possa usar regularmente. É importante escolher roupas que reflitam o nosso estilo pessoal e que nos façam sentir confiantes. Não podia estar mais de acordo. A roupa deve ser um reflexo da nossa personalidade e individualidade. Ao fazer compras, considere a qualidade do tecido e a durabilidade das peças de vestuário. A qualidade é a chave. Investir em roupas bem feitas garante que elas vão durar mais tempo. Além disso, preste atenção ao ajuste. Roupas que se encaixam bem realçam a nossa aparência e proporcionam conforto. Experimentar diferentes tamanhos e estilos pode ajudar-nos a encontrar o ajuste mais lisonjeiro. Não tenha medo de experimentar cores e padrões diferentes para adicionar variedade ao seu guarda-roupa. Adicionar toques de cor ou padrões interessantes pode tornar os looks mais apelativos visualmente. E não se esqueça da versatilidade. Escolha peças que possam ser misturadas e combinadas para criar looks diferentes. Construir um guarda-roupa versátil permite infinitas possibilidades de roupa sem possuir muitas roupas. Considere o seu estilo de vida e as ocasiões para as que costuma vestir ao selecionar roupas. Isso é um bom ponto. A roupa deve alinhar-se com as nossas atividades diárias e com os eventos a que assistimos. Aproveite as vendas e descontos para obter mais valor pelo seu dinheiro. As vendas são uma grande oportunidade para encontrar bons negócios e poupar algum dinheiro. Antes de fazer uma compra, pergunte-se se o item vai realmente melhorar o seu guarda-roupa e se é algo que vai usar com frequência. Estar atento às nossas compras ajuda-nos a evitar a compra por impulso e a construir um guarda-roupa com curadoria. E lembre-se, não há problema em procurar conselhos de associados da loja ou amigos experientes em moda quando não tiver certeza sobre um determinado item. Lição 2. Ficar ligado com o Wi-Fi. Olá, Ana. A ligação à internet aqui é suficiente para navegar? Olá, John. Sim, o Wi-Fi aqui é fiável para a utilização básica da internet. É bom saber disso. O Wi-Fi é importante quando se viaja ou trabalha remotamente. Absolutamente. Permite-nos manter-nos conectados e aceder convenientemente à informação. O Wi-Fi permite-nos navegar na web, verificar e-mails e usar vários serviços online. Tornou-se uma ferramenta essencial para a comunicação e acesso aos recursos digitais. Ao ligar a redes Wi-Fi públicas, é importante priorizar a segurança. Sim, a utilização de uma rede privada virtual, VPN, pode ajudar a proteger os nossos dados e manter a privacidade. As VPNs encriptam o nosso tráfego de internet, tornando mais difícil para outros a interceptação de informações confidenciais. É uma medida de precaução que mantém as nossas atividades online seguras. Além disso, é uma boa prática usar palavras-passe fortes e únicas para as nossas redes Wi-Fi.
As palavras passe-fortes adicionam uma camada extra de proteção contra o acesso não autorizado. Se encontrarmos algum problema com a ligação Wi-Fi, é útil saber como resolver problemas. Reiniciar o router ou esquecer e religar à rede resolve frequentemente problemas de conectividade. Por vezes, ajustar a antena Wi-Fi ou aproximar-se do router pode melhorar a intensidade do sinal. E se tudo mais falhar, recomenda-se contactar o administrador da rede ou o fornecedor de serviços para obter assistência. Também é importante estar atento ao nosso uso da internet e não sobrecarregar a rede. A partilha de ficheiros grandes ou a transmissão de vídeos em alta definição pode tornar o Wi-Fi mais lento para outras pessoas. Se estivermos num espaço público, ser atencioso com os outros e não ocupar a largura de banda é importante. Absolutamente. Trata-se de ser respeitoso e garantir uma experiência positiva na internet para todos. Por último, vale a pena mencionar que a disponibilidade do Wi-Fi pode variar quando se viaja para locais diferentes. Pesquisar pontos de acesso Wi-Fi ou transportar um dispositivo Wi-Fi portátil pode ser benéfico enquanto estiver em movimento. Obrigado por partilhar essas ideias. Permanecer ligado com o Wi-Fi fiável é crucial na era digital de hoje. Lição 3. O roxinol da Flórida. Olá, Ana. Sabia que o Nightingale da Flórida foi o responsável por inventar a enfermagem moderna? Olá, John. Sim, Florence Nightingale desempenhou um papel significativo na formação do campo da enfermagem. Revolucionou as práticas de saúde e estabeleceu a enfermagem como uma profissão respeitada. A ênfase de Florence Nightingale na higiene e saneamento nos hospitais salvou inúmeras vidas. A sua dedicação ao cuidado do doente e o desenvolvimento da educação em enfermagem foram verdadeiramente marcantes. Reconheceu a importância de um ambiente limpo e bem organizado para a recuperação dos doentes. Os esforços de Florence Nightingale durante a Guerra da Crimeia mostraram ao mundo o valor dos cuidados de enfermagem compassivos. A sua meticulosa manutenção de registros e análise de dados também contribuiu para avanços na área da saúde. Foi pioneira na utilização de estatísticas para melhorar as condições hospitalares e reduzir as taxas de mortalidade. O trabalho de Florence Nightingale lançou as bases para a prática de enfermagem baseada em evidências. Hoje, os seus princípios ainda são ensinados e seguidos em escolas de enfermagem em todo o mundo. Os enfermeiros continuam a inspirar-se na sua dedicação e compromisso com o bem-estar dos doentes. A influência de Florence Nightingale estendeu-se para além da enfermagem e teve um impacto duradouro na saúde pública. Defendeu reformas sociais e chamou a atenção para questões que afetam o bem-estar das comunidades. As suas contribuições para a saúde e para a sociedade como um todo não podem ser exageradas. Absolutamente. O legado de Florence Nightingale continua a inspirar gerações de enfermeiros e profissionais de saúde. Temos uma dívida de gratidão para com o Roxinol da Flórida pelas suas contribuições inestimáveis. O seu espírito pioneiro e dedicação inabalável continuam a moldar o campo da enfermagem nos dias de hoje. Vamos recordar e homenagear Florence Nightingale pelas suas imensas contribuições para a enfermagem moderna. Aula 4.
Comunicação com o senhorio. Olá, Ana. Ouvi dizer que está a mudar para um apartamento novo. Isso é ótimo. Olá, John. Sim, estou entusiasmado com o novo local. Só preciso de contactar o senhorio. É uma boa ideia. Certifique-se de tomar nota de quaisquer perguntas que tenha para o senhorio. Definitivamente. Quero esclarecer os termos do arrendamento e quaisquer taxas adicionais ou utilitários incluídos. É importante saber a duração do contrato de arrendamento e se existe opção de renovação. Também vou perguntar sobre as responsabilidades de manutenção e como relatar quaisquer problemas. Perguntar sobre a caução e o processo para a sua devolução também é essencial. Quero confirmar se existem restrições para animais de estimação ou se é necessário um depósito para animais de estimação. É uma boa oportunidade para saber sobre os arranjos de estacionamento e quaisquer custos associados. Vou também perguntar sobre a política para fazer alterações ou reparos no apartamento. Informe-se sobre o procedimento de notificação se decidir mudar-se no futuro. Vou-me certificar de perguntar sobre o método preferido de comunicação com o senhorio. Também é uma boa ideia perguntar sobre quaisquer regras ou regulamentos específicos do edifício ou complexo. Absolutamente. Conhecer as expectativas e orientações ajudará a garantir uma experiência de vida tranquila. Não se esqueça de perguntar sobre o processo de submissão de pagamentos de rendas e se existem taxas de atraso. Também vou perguntar sobre a disponibilidade de instalações de lavandaria ou se há uma máquina de lavar e secar roupa na unidade. Perguntar sobre a vizinhança e as comunidades próximas também pode fornecer informações úteis. É importante sentir-se confortável e informado antes de assinar o contrato de arrendamento. Aproveitar o tempo para fazer estas perguntas irá ajudá-lo a tomar uma decisão informada e evitar surpresas. Concordo. Uma comunicação clara com o senhorio é a chave para uma experiência positiva de renting. Boa sorte com a sua conversa. Espero que encontre o apartamento perfeito. Lição 5. Dicas e truques culinários. Olá, Ana. Gosta de cozinhar? Tenho uma pergunta sobre o processo de cozedura propriamente dito. Olá, John. Sim, adoro cozinhar. Com o que precisa de ajuda? Ao seguir uma receita, é melhor preparar os ingredientes com antecedência ou cozinhar à medida que avança. É geralmente recomendado preparar os ingredientes com antecedência, especialmente para receitas complexas. Isso faz sentido. Ajuda a garantir um processo de cozedura mais suave e evita qualquer embaralhamento de última hora. Exatamente. Chama-se mise en place, o que significa ter tudo no seu lugar antes de cozinhar. Mise en place ajuda-o a manter-se organizado e permite-lhe concentrar-se na própria cozinha. Também é útil medir e preparar ingredientes com precisão para manter o equilíbrio da receita. Ouvi dizer que preparar os ingredientes com antecedência também pode poupar tempo durante o processo de cozedura. Sim, ter tudo pronto significa que pode simplesmente adicioná-los no momento certo, sem atrasos. Isso é uma ótima dica. Então, e a própria cozinha?
Alguma dica para isso? Uma dica importante é pré-aquecer os seus utensílios de cozinha ou panelas antes de adicionar os ingredientes. O pré-aquecimento garante uma cozedura uniforme e evita que os alimentos grudem na panela. Outra dica é não sobrecarregar a panela. Deixar algum espaço permite uma distribuição adequada do calor. Tenho notado que a superlotação pode levar a comida a vapor em vez de ficar com uma boa selagem ou escurecimento. Correto. É importante dar a cada ingrediente espaço suficiente para cozinhar corretamente. E quanto ao tempero? Quando devo adicionar sal e outras especiarias? Geralmente é melhor temperar durante todo o processo de cozimento, estratificando os sabores gradualmente. Então, devo acrescentar todos os temperos no início ou em diferentes fases? Depende da receita. Algumas especiarias são adicionadas no início para infundir o prato, enquanto outras são adicionadas mais tarde para um sabor mais fresco. Vou ter isso em mente. É importante seguir as instruções da receita para um tempero adequado. Absolutamente. E lembre-se, pode sempre ajustar o tempero ao seu gosto à medida que avança. Isso é reconfortante. Não quero acabar com um prato excessivamente salgado ou sem sossego. Experimentar sabores faz parte da diversão na cozinha. Não tenhas medo de ser criativo. Obrigado pelas dicas. Sinto-me mais confiante no processo de cozedura agora. Aula 6. Explorando sushi e massas. Olá, Ana. Sou uma grande fã de sushi e massas. E quanto a si? Olá, John. Também adoro sushi e massas. Ambos são deliciosos de maneiras diferentes. Isso é fantástico. Qual é o seu sushi roll favorito quando visita um restaurante de sushi? Costumo ir a um clássico rolo californiano. Adoro a combinação de caranguejo, abacate e pepino. O California Roll é uma escolha popular. Eu próprio gosto do rolo de atum picante. Os rolos de atum picantes são fantásticos. O toque de picante adiciona uma camada extra de sabor. Absolutamente. Já experimentou algum outro tipo de rolos de sushi que recomendaria? Sim, o rolo arco-íris é outro dos meus favoritos. É visualmente apelativo com uma variedade de peixes no topo. O rolo do arco-íris soa incrível. Vou definitivamente experimentar da próxima vez. É uma ótima escolha. Deixe-me saber como gosta. Serve. Agora, vamos falar de massas. Qual é o teu prato de massa favorito? É difícil escolher apenas um, mas gosto muito de um espaguete clássico aglio e óleo. O espaguete aglio e olio é simples mas saboroso. A combinação alho e azeite é fantástica. Absolutamente. Por vezes, a simplicidade é a chave para um prato delicioso. Concordo. Já experimentou algum prato de massa com ingredientes ou sabores únicos? Sim, experimentei um prato de massa com óleo de trufas e cogumelos. Era incrivelmente rico e aromático.
Isso soa celestial. Vou ter de procurar um restaurante que sirva esse prato. Definitivamente, vale a pena experimentar se gosta de sabores terrosos. Vou ter isso em mente. Obrigado pela recomendação. Lição 7. Criando um ambiente convidativo. Olá, Ana. Tenho uma ideia. Vamos a essa nova loja de decoração para casa no centro da cidade. Olá, John. Claro, isso soa como um grande plano. Adoro explorar novas lojas. Muito bem. Vamos lá agora. Ouvi dizer que tem uma vasta seleção de velas e difusores. Isso é maravilhoso. Gosto de encher a minha casa com aromas agradáveis. Cria um ambiente acolhedor. Absolutamente. O ambiente certo pode fazer com que um espaço seja acolhedor e convidativo. Olha, há velas em vários tamanhos e aromas. São perfeitos para criar uma atmosfera relaxante. Entendo. Que aromas prefere? Gosto de lavanda e baunilha. Lavanda e baunilha são escolhas adoráveis. Sou mais atraído por aromas cítricos ou florais como limão ou rosa. Esses aromas soam refrescantes. É interessante como diferentes aromas podem evocar diferentes humores. Definitivamente. É tudo uma questão de preferência pessoal e encontrar o que lhe traz alegria e relaxamento. Concordado. Ou, olhe, eles também têm difusores. São uma ótima alternativa às velas. Os difusores são maravilhosos porque proporcionam uma fragrância contínua e subtil ao longo do dia. Isso é verdade. Além disso, são de baixa manutenção e não requerem uma chama aberta como velas. É uma opção mais segura, especialmente se tem animais de estimação ou crianças pequenas em casa. Absolutamente. A segurança deve ser sempre uma prioridade. Vamos verificar também os difusores. Boa ideia! Estou curioso para ver os diferentes designs e aromas que oferecem. Olhem para este. É um difusor elegante e moderno que complementaria qualquer decoração. Isso é lindo! Adoro como funciona como peça decorativa para o quarto. Exatamente. É uma ótima maneira de realçar a estética geral enquanto desfruta de aromas agradáveis. Estou tentado a arranjar um para a minha sala de estar. Criaria um ambiente acolhedor para os hóspedes. É uma ideia fantástica. Tenho a certeza que os seus convidados apreciariam a atmosfera convidativa. Lição 8. Desenrolar depois do trabalho. Olá, Ana. Como é a tua noite típica depois do trabalho? Olá, John. Depois do trabalho, costumo preparar o jantar e ver os meus programas de televisão favoritos. E tu? Isso soa relaxante. Também gosto de cozinhar. Depois do trabalho, gosto de correr e ler um livro. Correr é uma ótima maneira de limpar a sua mente e manter-se ativo. Que tipo de livros gosta? Eu gosto de géneros de mistério e thriller. Mantém-me empenhado e entretido. Isso é interessante.
Prefiro fantasia e ficção científica. Transportam-me para mundos diferentes. É fascinante como os livros podem levar-nos a viagens incríveis sem sair de casa. Absolutamente. Permitem-nos explorar novas ideias e perspectivas. Para além de cozinhar e ver programas de televisão, tem outros hobbies ou atividades que gosta à noite. Sim, também gosto de praticar yoga. Ajuda-me a relaxar e desestressar depois de um longo dia. O yoga é fantástico tanto para o corpo como para a mente. Devo experimentá-lo algum dia. Deveria definitivamente. É uma maneira maravilhosa de encontrar o equilíbrio e a paz interior. Vou ter isso em mente. Obrigado pela sugestão. Sejam bem-vindos. E tu? Alguma outra atividade que gosta à noite? Às vezes toco guitarra. É uma saída criativa para mim e ajuda-me a descontrair. Isso é impressionante. A música tem uma maneira de acalmar-se a alma. Realmente faz. É incrível como pode evocar emoções diferentes e elevar o nosso espírito. Absolutamente. Bem, parece que ambos temos rotinas agradáveis para relaxar depois do trabalho. De facto, é importante ter tempo para nós mesmos e fazer as coisas que amamos. Lição 9. Limpeza diária. Olá, Ana. O serviço de limpeza está disponível todos os dias? Olá, John. Sim, o serviço de limpeza é fornecido diariamente para todos os quartos. Isso é conveniente. É bom ter um quarto limpo e arrumado para voltar. Absolutamente. Torna a nossa estadia mais confortável e agradável. Há algum momento específico em que o pessoal de limpeza vem fazer a limpeza? Sim, geralmente vêm de manhã ou no início da tarde para limpar os quartos. Entendo. É bom saber a programação para podermos planear o nosso dia em conformidade. Definitivamente. Se estivermos fora durante o horário de limpeza, eles podem sempre voltar mais tarde. Isso é útil. É importante comunicar as nossas preferências aos funcionários. Sim, normalmente são muito complacentes. Podemos solicitar horários de limpeza específicos, se necessário. É ótimo ouvir isso. Aprecio a sua flexibilidade. Há mais alguma coisa que gostaria de saber sobre os serviços de limpeza? Existem serviços adicionais que oferecem além da limpeza dos quartos? Sim, oferecem serviços como toalhas lavadas, reposição de produtos de higiene pessoal e troca de roupa de cama. Isso é conveniente. É bom ter essas comodidades cuidadas durante a nossa estadia. Absolutamente. Isso poupa-nos o trabalho de nos preocuparmos com essas coisas. É bom saber que está tudo bem cuidado. Torna a nossa estadia mais relaxante. Concordo. Permite-nos concentrar-nos em aproveitar o nosso tempo e explorar os arredores. Definitivamente. Uma estadia sem complicações faz toda a diferença.
Há mais alguma coisa que gostaria de saber? Não. Tem sido muito útil. Obrigado por responder às minhas perguntas. Lição 10. Essenciais ao ar livre. Olá, Ana. Definitivamente devemos usar sapatos confortáveis e trazer protetor solar também. Olá, John. Absolutamente. Sapatos confortáveis são uma obrigação para longas caminhadas ou atividades ao ar livre. Proporcionam o apoio necessário e previnem qualquer desconforto. Sim, é importante cuidar dos nossos pés, especialmente quando estamos em movimento. E o protetor solar é essencial para proteger a nossa pele dos nocivos raios UV, certo? Absolutamente. Protetor solar ajuda a prevenir queimaduras solares e reduz o risco de danos na pele. É crucial aplicar protetor solar mesmo em dias nublados, não é? Sim, os raios UV ainda podem penetrar através das nuvens, pelo que o filtro solar é necessário independentemente do tempo. É bom saber disso. Vou fazer as malas sempre que vou ao ar livre. É uma decisão sábia. É melhor estar preparado e proteger a nossa pele. Para além de sapatos confortáveis e protetor solar, existem outros elementos essenciais que devemos considerar? É sempre uma boa ideia levar uma garrafa de água para se manter hidratado ao longo do dia. A hidratação é fundamental, especialmente quando estamos a passar tempo ao ar livre e a ser ativos. Absolutamente. Ajuda-nos a manter os nossos níveis de energia e previne a desidratação. Mais alguma coisa que devemos ter em mente para as nossas aventuras ao ar livre? Dependendo da atividade, é importante vestir-se adequadamente e considerar as condições meteorológicas. A estratificação da roupa pode ser útil caso a temperatura mude ao longo do dia. Lição 11. Amizade genuína. Olá, Ana. Pessoas que já conheci. Desde então ele se tornou um dos meus melhores amigos. Olá, John. É maravilhoso ouvir isso. As verdadeiras amizades são realmente valiosas. Absolutamente. A sua lealdade e apoio fazem-me agradecer por tê-lo na minha vida. É incrível como as amizades podem enriquecer a nossa vida e trazer-nos alegria. Definitivamente. Ter alguém em quem podemos confiar e partilhar experiências não tem preço. É importante valorizar e nutrir essas amizades, não achas? Absolutamente. As amizades exigem esforço e compreensão de ambos os lados. É uma via de dois sentidos, onde ambos os amigos contribuem para a relação. Isso é verdade. O respeito mútuo e a confiança são os alicerces de amizades fortes. E é ótimo ter alguém que nos aceita pelo que somos, falhas e tudo. Definitivamente. Um verdadeiro amigo compreende-nos e apoia-nos, mesmo em tempos difíceis. É reconfortante saber que temos alguém que nos apoiou. Sim, faz-nos sentir menos sozinhos e mais ligados ao mundo. A amizade também pode inspirar-nos a tornar-nos melhores versões de nós mesmos. Absolutamente. Ver os nossos amigos atingirem os seus objetivos motiva-nos a perseguir os nossos.
Essa é a beleza da amizade, a influência positiva que tem nas nossas vidas. É verdade. Um bom amigo pode forçar-nos a alcançar todo o nosso potencial. E é importante retribuir esse apoio e incentivo aos nossos amigos. Definitivamente. Estar lá para eles nos seus momentos de necessidade é crucial. Deveríamos esforçar-nos por ser o tipo de amigo que gostaríamos de ter nós próprios. Bem dito. A amizade é uma bela viagem que continua a evoluir. Lição 12. Aventuras do despertar. Olá, Ana. Alguma vez viajou de mochila? Olá, John. Sim, fui de mochila pela Europa há alguns anos atrás. Isso soa fantástico. Como foi a sua experiência? Foi incrível. Tive de explorar diferentes países e mergulhar nas suas culturas. Deve ter sido uma aventura e tanto. Que países visitou? Visitei a França, a Itália, a Alemanha, a Espanha e os Países Baixos. Uau! Isso é uma lista e tanto. Tinha algum destino favorito? É difícil escolher, mas adorei o charme de Paris e as paisagens deslumbrantes de Itália. Só consigo imaginar as vistas de tirar o fôlego que deve ter visto. A beleza da Europa é verdadeiramente cativante. Cada lugar tinha o seu próprio apelo único. Enfrentou algum desafio durante a sua viagem de mochila? Houve alguns desafios, como as barreiras linguísticas e a navegação em cidades desconhecidas. Como é que superou esses obstáculos? Confiava em mapas, guias e, ocasionalmente, pedia ajuda aos locais. Isso é engenhoso da sua parte. Conheceu pessoas interessantes ao longo do caminho? Absolutamente. Fiz amigos de diferentes países e partilhei experiências inesquecíveis. É fascinante como as viagens podem conectar-nos com pessoas de todas as classes sociais. Com efeito, abre as nossas mentes e alarga as nossas perspectivas. Tinha algum momento ou história memorável da sua viagem? Tentos. Um dos meus favoritos foi testemunhar o pôr do sol sobre o mar Mediterrâneo na Grécia. Isso soa de tirar o fôlego. Viajar proporciona-nos verdadeiramente memórias inesquecíveis. Faz. Enriquece a nossa vida e permite-nos criar histórias que valem a pena partilhar. Espero embarcar numa aventura de mochila um dia também. Recomendo vivamente. É uma experiência como nenhuma outra. Vou ter isso em mente com certeza. Obrigado por partilhar a sua experiência de viagem. Lição 13. Comunicação eficaz. Olá, Ana. Acho que a comunicação clara é crucial em qualquer equipa ou projeto. Olá, John. Não podia estar mais de acordo. Mantém todos na mesma página e promove a colaboração. Exatamente. Quando as pessoas entendem umas às outras, podem trabalhar juntas de forma mais eficiente. Isso é verdade.
A falta de comunicação pode levar a mal-entendidos e atrasos. É importante expressar pensamentos e ideias de forma clara e concisa. Absolutamente. A utilização de uma linguagem simples e concisa ajuda a evitar confusão. A escuta ativa é também um aspecto vital da comunicação eficaz. Verdadeiro. Mostra respeito e permite-nos compreender as perspectivas dos outros. Fazer perguntas e procurar esclarecimentos pode evitar mal-entendidos. Isso mesmo. É melhor esclarecer do que assumir e arriscar interpretar mal a informação. As pistas não verbais, como a linguagem corporal, também desempenham um papel significativo na comunicação. As pistas não verbais podem transmitir emoções e acrescentar significado às nossas palavras. É essencial estar atento à nossa própria linguagem corporal e interpretar também a dos outros. Exatamente. As pistas não verbais podem ajudar-nos a avaliar a mensagem geral que está a ser transmitida. Na comunicação escrita, o uso de uma gramática e pontuação adequadas é crucial. Sim, garante clareza e torna a mensagem mais profissional. A revisão e a edição podem ajudar a eliminar erros e melhorar a qualidade da comunicação escrita. Aproveitar o tempo para rever e rever mostra atenção ao detalhe e profissionalismo. Em ambientes de equipa, a comunicação eficaz promove um ambiente de trabalho positivo e produtivo. Quando todos estão na mesma página, as tarefas podem ser concluídas de forma eficiente. A comunicação também constrói confiança e fortalece as relações dentro de uma equipa. Permite que os membros da equipa expressem abertamente as suas ideias e preocupações. O feedback construtivo é outro aspecto da comunicação eficaz. O feedback ajuda os indivíduos a crescer e a melhorar as suas competências e desempenho. É importante fornecer feedback de forma construtiva e respeitosa. Absolutamente. Deveria centrar-se na melhoria e não na crítica. Em conclusão, uma comunicação eficaz é a chave para o sucesso da colaboração e do trabalho em equipa. Lição 14. Abraçando a variedade. Olá, Ana. Como tem se mantido envolvido ultimamente? Olá, John. Bem, tenho experimentado diferentes atividades para mantê-lo interessante. É ótimo ouvir isso. A variedade pode tornar a vida mais emocionante e gratificante. Sim, ajuda a prevenir o tédio e mantém-nos motivados. Que tipo de atividades tem explorado? Tenho aprendido a tocar guitarra e a experimentar novas receitas na cozinha. Isso soa divertido. Aprender um instrumento pode ser uma experiência gratificante. É desafiante, mas agradável. Adoro a sensação de progresso e de dominar novos acordes. Cozinhar é uma forma fantástica de libertar a criatividade e experimentar novos sabores. Absolutamente. Tenho experimentado cozinhas internacionais e tem sido uma aventura saborosa. Descobriu algum prato favorito até agora? Apaixonei-me pelo curry tailandês e pelos rolos de sushi caseiros.
Estes parecem deliciosos. Terei de experimentá-los eu mesmo algum dia. Definitivamente deveria. É uma ótima maneira de explorar diferentes culturas através da comida. Para além da música e da cozinha, já experimentou alguma outra atividade? Sim, tenho tido aulas de dança e praticado yoga para relaxar. Dançar é uma maneira maravilhosa de se expressar e manter-se ativo. Também é um fantástico aliviador de stress. E o yoga ajuda-me a encontrar equilíbrio e tranquilidade. Experimentar diferentes atividades também pode levar a novos hobbies e interesses. Absolutamente. Alarga os nossos horizontes e ajuda-nos a descobrir paixões ocultas. Notou alguma mudança positiva em si mesmo desde que abraçou a variedade? Definitivamente. Sinto-me mais energizado, inspirado e aberto a novas experiências. Isso é fantástico. É incrível como experimentar coisas novas pode enriquecer as nossas vidas. Verdadeiramente, mantém a vida interessante e ajuda-nos a crescer como indivíduos. Sinto-me inspirado pela sua vontade de explorar diferentes atividades. Obrigado. Tem sido uma viagem gratificante até agora. Vou definitivamente seguir o teu conselho e incorporar mais variedade na minha própria vida. Fico feliz em ouvir isso. Vai trazer uma nova perspectiva e emoção aos seus dias. Obrigado por partilhar as suas experiências e insights. Lição 15. O Outback australiano. Olá, Ana. Sabia que as ovelhas e o gado são criados no Outback australiano? Olá, John. Sim, apesar das condições adversas, o Outback apoia a pecuária. É fascinante como estes animais prosperam num ambiente tão extremo. Absolutamente. Algumas partes do Outback são surpreendentemente exuberantes e proporcionam oportunidades de pastagem. Imagino que o Outback apresenta desafios únicos para os agricultores. Definitivamente. Têm de gerir a escassez de água e lidar com condições meteorológicas imprevisíveis. A conservação da água deve ser crucial numa região tão seca. Sim, os agricultores utilizam vários métodos, como barragens e fontes de água subterrâneas, para garantir um abastecimento de água estável. É impressionante a forma como se adaptam ao ambiente para sustentar o seu gado. Absolutamente. A resiliência é fundamental no Outback. Os agricultores têm de ser engenhosos e inovadores. Existem raças específicas de ovinos ou bovinos que são comuns no Outback. Sim, algumas raças populares de ovelhas incluem Merino e Don, conhecidas pela sua produção de lã. E para o gado? Os bovinos Brahman são adequados às condições quentes e áridas do interior. Ouvi dizer que o Outback também abriga uma vida selvagem única. Sim, é um ecossistema diversificado com cangurus, emas e vários répteis. Isso deve tornar o Outback ainda mais cativante de explorar. Absolutamente. A sua vastidão e beleza natural atraem turistas de todo o mundo.
Posso imaginar que o interior oferece um vislumbre da rica cultura aborígene da Austrália também. Sim, é uma oportunidade de aprender sobre a sua profunda ligação com a terra. O Outback parece um lugar de contrastes, tanto com dureza como beleza oculta. Exatamente. É uma prova da resiliência da natureza e da sua capacidade de prosperar em ambientes desafiadores. Sinto-me inspirado pelas pessoas que vivem e trabalham no Outback. A sua resiliência e dedicação são verdadeiramente admiráveis. Obrigado por partilhar estas ideias sobre o Outback australiano. Lição 16. Capturando memórias. Olá, Ana. Sabia que as fotografias de família são memórias captadas em filme? Olá, John. Sim, as fotografias ajudam a preservar momentos especiais e as pessoas nas nossas vidas. Permitem-nos revisitar esses momentos e valorizar as memórias. Absolutamente. Olhar para fotografias antigas traz de volta uma enxada de emoções. É fascinante como as fotografias congelam um momento no tempo. Eles têm o poder de nos transportar de volta a esse exato momento e lugar. Adoro ver velhos álbuns de família e ver instantâneos do passado. É como fazer uma viagem no tempo e conectar-se com as nossas raízes. Algumas fotografias contêm histórias e memórias que foram transmitidas de geração em geração. Sim, tornam-se parte do nosso legado familiar e ajudam-nos a compreender a nossa história. Tenho notado que as fotografias captam frequentemente a essência e as emoções das pessoas. Absolutamente. Uma única fotografia pode transmitir mil emoções. É incrível como uma imagem simples pode evocar tanta nostalgia e sentimento. Essa é a beleza da fotografia, fala uma linguagem universal das memórias. Tem alguma fotografia favorita que tenha um significado especial para si? Sim, há uma fotografia dos meus avós no dia do casamento deles. É uma preciosa herança de família. Isso deve ser uma preciosa guardação, capturando um belo marco nas suas vidas. Verdadeiramente, faz-me lembrar o seu amor e a base que construíram para a nossa família. As fotografias ajudam-nos também a lembrar os entes queridos que já não estão conosco. Absolutamente. Permitem-nos manter viva a sua memória e honrar o seu legado. Já alguma vez tentou tirar fotografias? Sim, gosto de captar momentos com a minha câmera. É uma forma criativa de me expressar. A fotografia é uma forma de arte maravilhosa que nos permite ver o mundo através das nossas próprias lentes. É uma forma de captar a beleza, emoções e perspectivas únicas. Obrigado por partilhar as suas ideias sobre o poder das fotografias de família. Lição 17. Explorando novos lugares. Olá, Ana. Alguma vez viajou para um país estrangeiro onde não conseguia ler os sinais ou entender a língua? Olá, John. Sim, estive em alguns sítios onde a barreira linguística colocava alguns desafios. Deve ter sido uma aventura e tanto navegar por um território desconhecido.
Absolutamente. Exigia alguma criatividade e desenvoltura para se deslocar. Como é que conseguiu comunicar com os locais? Confiei em gestos, apontando e usando frases básicas de um livro de frases. É impressionante como a comunicação não verbal pode preencher as lacunas da linguagem. Sim, um sorriso e uma atitude amigável podem ajudar muito na ligação com as pessoas. Enfrentou alguma situação engraçada ou memorável durante as suas viagens? Oh, definitivamente. Houve uma altura em que acidentalmente encomendei algo completamente diferente do que queria num restaurante. Isso deve ter sido uma surpresa. Como é que lidou com isso? Ri disso e tentei comunicar com o garçoneiro para consertar o pedido. São momentos como estes que tornam as viagens tão interessantes e memoráveis. Absolutamente. Tornam-se histórias para partilhar e rir depois. Acaso foi difícil navegar nos sistemas de transporte desses países? Sim, especialmente quando os sinais e instruções estavam numa linguagem que não conseguia perceber. Como é que superou esse obstáculo? Pedi ajuda a outros viajantes ou funcionários da estação e às vezes confiava em mapas e pistas visuais. É incrível como podemos nos adaptar e encontrar o nosso caminho mesmo em ambientes desconhecidos. Sim, é uma prova da nossa capacidade de aprender e adaptar-se a novas situações. Alguma vez se sentiu desencorajado ou sobrecarregado durante essas experiências? Às vezes, pode ser frustrante, mas lembrei-me sempre de que faz parte da aventura. É uma boa mentalidade de se ter abraçar os desafios aumenta a riqueza do percurso. Absolutamente. Permite-nos crescer e aprender mais sobre nós mesmos e o mundo. Obrigado por partilhar as suas experiências de viagem. É inspirador ouvir sobre as suas aventuras.